Assunto, mais um, né, importantíssimo, que quando o assunto é a nossa saúde, a gente tem mesmo que ficar bem informado. Quem está com a gente hoje é o Dr. Francisco José Ossi, que é cirurgião vascular. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a gente vai falar sobre a trombose venosa e que muitas vezes a gente não sabe. O que é a trombose venosa e qual é a diferença de uma trombose comum e de uma trombose venosa profunda? São problemas distintos ou são tudo a mesma coisa? Não, a nomenclatura é muito parecida, mas basicamente a trombose é o nome que a gente dá para qualquer tipo de formação de um coágulo dentro da tua veia. O que a gente sabe é que dentro dos vasos da gente, tanto artérias como veias, o que está correndo lá é sangue líquido, né? E o organismo faz toda a questão de manter esse sangue desse jeito. Então, em certas situações que a gente deve conversar aqui hoje, o que acontece é que o sangue acaba por se transformar num coágulo dentro da veia e atrapalhar completamente a circulação do sangue nas pernas das pessoas. Quer dizer, é mais ou menos como se esse coágulo entrasse numa artéria e prejudicasse ali, que o sangue continuasse passando, né? Na realidade, o sangue está correndo dentro da tua veia e naquele segmento, aquele sangue que está passando naquele momento se transforma num coágulo, que é uma coisa muito parecida com uma gelatina. Mas por que isso acontece? Então, existem diversas causas para isso, né? As principais delas, para as mulheres, né, do teu programa, o uso de anticoncepcional hoje é um grande fator. Existem causas externas, como por exemplo o trauma que a gente viu aqui no segmento anterior, e que aliás eu gostaria de cumprimentar as meninas da polícia. São ótimas, né? São ótimas. E graças a Deus a gente tem as mulheres hoje na Polícia Militar para nos ajudar. É verdade. Então, situações de trauma na rua, de acidentes automobilísticos, de acidentes de moto, são hoje causas muito importantes da formação desse coágulo dentro da veia. Então, quer dizer, uma pancada já é o suficiente para ocasionar um coágulo. Existem alterações do sangue das pessoas, então, por exemplo, eu não sei, qual é o teu tipo sanguíneo? AB. AB, você é igual ao meu, nós somos gente rara, né, nesse mundo. Recebe sangue de todo mundo. Exatamente, nós somos raros. Eu sou vivo sendo chamado para doar sangue, porque é um sangue muito difícil de achar. O sangue A positivo, existem estudos que mostram que estas pessoas têm uma tendência mais importante a desenvolver esse quadro de trombose, e não só isso. O quadro de trombose e o que acontece depois, que é o mais grave, que é, por exemplo, né, a grande complicação da trombose venosa é a embolia pulmonar, que pode ser fatal. O que é embolia pulmonar? É quando esse coágulo que está dentro da tua veia, ele acaba por soltar e passa por toda a circulação e vai se alojar dentro do pulmão. Então eu estava vendo lá a tua entrevistada anterior fazendo a massagem no coração e tudo. Eventualmente, em situações de trauma, esses coágulos podem ir parar no pulmão e isso complica bastante a situação. Existem tratamentos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que o tipo sanguíneo A positivo, ele acaba tendo uma facilidade maior para trombose? Porque você imagina que é o seguinte, eu, você, todo mundo que está aqui nessa sala hoje está vivendo numa situação de equilíbrio entre sangramento e formação de coágulo, né? O teu organismo está mantendo você nesse equilíbrio em todas as situações. Quando você está comendo, quando você bate a perna, quando você faz qualquer tipo de uso da tua perna, por exemplo. As pessoas que têm sangue A positivo, elas têm alterações na química do sangue que fazem esse equilíbrio já não ser mais um equilíbrio. Então ele não fica tão equilibrado, ele oscila para cima e para pende baixo. para o lado da trombose. Daí qualquer situação que seja um gatilho de formação de coágulo, ele vai ser maior. Não que o sangue seja mais grosso, mais fino, nada não, é a disso. química, é a bioquímica, o funcionamento dos componentes do sangue que está alterado. Então, se a pessoa tem um tipo sanguíneo A positivo e ainda tem uma tendência familiar a desenvolver a trombose e toma anticoncepcional... Está pedindo. Está pedindo. Está pedindo para sair. Está pedindo. Está pedindo. Quer dizer, são pessoas que têm que tomar um cuidado redobrado. Na verdade, assim, todos os tipos sanguíneos têm a mesma situação de se ter trombose. Sim, mas o A positivo tem uma tendência maior. Mas você comentou o quanto que o trauma pode favorecer o aparecimento de um coágulo, o anticoncepcional. Cirurgias.
né? Principalmente cirurgias muito longas? Cirurgias longas, em que o tempo anestésico se prolonga, cirurgias complicadas. Então, existem tipos... você tem desde cirurgias muito simples e que o risco de você ter trombose também é muito baixo. Mas existem situações de cirurgia que são necessárias. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca, um transplante cardíaco, né? Uma cirurgia de quadril. Não dá para se escolher fazer ou não fazer. Exatamente, quer dizer, o que os médicos hoje fazem, e isso a comunidade médica tem muito claro na cabeça, é que esses pacientes, eles devem fazer a proteção antes da cirurgia para que esse risco caia. E que proteção é essa? Existem medicações que você dá antes da cirurgia, existe todo um preparo para esses pacientes para que esse risco diminua, né? Então, por exemplo, os ortopedistas hoje, eu acho que são a especialidade no Brasil mais consciente dessa situação, né? E o índice de proteção desses pacientes para cirurgias ortopédicas hoje atinge níveis muito bons, comparáveis com os melhores níveis no mundo inteiro. Agora, a gente tem que lembrar o quanto que muitas vezes alguns pacientes acabam complicando um pouco a vida dos médicos, principalmente dos cirurgiões plásticos. Vou eu lá, quero fazer uma cirurgia plástica, mas já que eu vou gastar com centro cirúrgico, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não se atém a um detalhe importante. Quanto mais tempo na mesa cirúrgica, maiores são os riscos. E aí, como todas as profissões, existem profissionais e profissionais, né? Lógico, eu acho que é na medida do possível, né, porque existe essa situação na sociedade, você escolher um profissional consciente e que tenha conhecimento sobre essa situação, né? Trabalhando com o problema de trombose, na realidade, ao longo de muitos anos apresentando esse tipo de problema em congressos e tudo, o que você vê é que existe uma parcela dos médicos que tem consciência e se preocupam, e existem médicos que estão preocupados com outro tipo de coisa, né? Então, por exemplo... Cabe ao paciente escolher. Exatamente, você saber qual é o médico que você está entrando pela porta do consultório. Isso é básico. E essa é uma escolha sua. E essa é uma escolha nossa. Não é? É verdade. Quer dizer, cada um que tem a sua responsabilidade em relação a isso. Quando a gente fala em trombose, a gente pensa nas amputações também. Porque não raramente a gente ouve casos de pessoas que tiveram uma trombose severa e que a amputação do membro foi a única saída. Isso é um caso extremo ou de fato acontece com frequência? A gente está falando de uma situação histórica quase. Né? Na verdade, o que nós vamos mostrar aqui para você, o que eu vou mostrar aqui para você hoje, mudou bastante a cara desse problema, né? E a gente está falando de uma trombose que é do lado arterial da circulação, que é o sangue indo do coração para os seus órgãos, para as pernas, para os braços e tudo. E quando você tem uma trombose, você corta totalmente o suprimento de sangue para aquele membro. Então, são situações extremas, muito graves, e que antigamente, na falta de opção de tratamento, a amputação era a única opção, né? Então, hoje, se você pegar o gráfico do número de amputações no Brasil, principalmente, esse gráfico, ele, graças a Deus, é descendente, porque existem hoje opções de tratamento bastante efetivas. Mas o tratamento é diferente quando a pessoa tem uma trombose numa artéria e quando tem uma trombose numa veia? A artéria, você tem que pensar na artéria do sangue saindo do coração e indo para os órgãos. Então a artéria está levando oxigênio para o sangue para os outros órgãos. Isso. E o retorno desse sangue para o coração é feito pelas veias. Lembra? Parte vermelha e azul da circulação? Então, a trombose venosa, do ponto de vista de gravidade, num primeiro momento, ela não é tão aguda como a trombose arterial. A trombose arterial é uma situação de emergência, não é nem urgência, mas é emergência, é risco de perda de membro. A trombose venosa é uma situação que agudamente ela tem um componente de impressionar as pessoas e de gerar sintomas, mas que não são tão graves. O problema da trombose venosa é o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, num primeiro momento, a embolia pulmonar seria o componente grave da trombose venosa. Tá. Anos depois, o que vai acontecer com essas pessoas é que elas vão desenvolver um quadro que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Isso acontece ao longo de anos. Então, a grande preocupação é que a falta de atenção para isso vai gerar um problema social, econômico, médico
para a pessoa, profissional e tudo mais, mas que está sendo deixado de lado num primeiro momento e que poderia ser resolvido. Mas o que é essa síndrome? O que ela causa? Então, né, você tem a veia ficou entupida, né? Sim. Acho que o termo mais fácil para as isso. pessoas entenderem é entupida. Um coágulo entupiu a veia. Então, eu sempre uso esse exemplo. Você imagina a Avenida Rebouças, a nossa grande Avenida Rebouças. Sempre entupida com coágulo. Isso, às 6 horas da tarde, ela é entupida de carros. Está com coágulo. Como é que você faz para chegar na Gazeta? Você vai pegar as ruas em volta, as famosas quebradas, né? É o que o organismo faz, ele tenta desenvolver uma circulação em volta dessa veia principal. Ele se readapta. Exatamente, e vai compensar a circulação venosa. Só que essa compensação, ela nunca chega a ser 100% efetiva. Então, a tua perna, ela passa a trabalhar num regime de sobrecarga que, ao longo dos anos, vai se transformar o quê? Em varizes. Então, o que a gente vê muito nessas pacientes com trombose são as varizes que aparecem depois, aquelas manchas na perna, não sei se você já viu. Escurecida, Isso. né? E chega no ponto daquelas feridas na perna que a gente chama de úlcera, de estase, né? Que são feridas muito feias e muito difíceis de você tratar, porque o organismo não conseguiu resolver a questão da circulação naquele membro. Então ficou com excesso de circulação em algumas vezes que não tinham esse calibre correto? Exatamente, elas não foram construídas pela natureza para receber aquele sangue que antes estava circulando numa veia cujo calibre era 10 vezes maior do que o dela. E agora é muito menor. Muito menor. E que tratamento é esse? Então, hoje, o que a gente tem, né? Só antes de entrar no tratamento, é importante a gente colocar a trombose venosa no lugar dela, né? É como você falou, ninguém dá a devida importância, mas ela é a terceira causa de morte de doenças cardiovasculares. Terceira causa de morte? Então, a primeira, o infarto, a segunda, o derrame, o AVC, e a terceira, a trombose. Né? Então, não é uma doença que deve ficar jogada de lado. São 600 mil internações hospitalares por ano de casos de trombose venosa. Porque você diz que esse coágulo pode parar no pulmão, mas Sim. ele pode parar em outros órgãos também e comprometer com a mesma... A gravidade da embolia pulmonar, ela ultrapassa todas as outras, né?